Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada, é a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando numa porrada de sinal, 2 pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então, se você dominar bem o processo da vírgula, você vai, no mínimo, mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque normalmente 95% das questões que cobram pontuação cobram, na verdade, a vírgula. Então, a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então, aqui, ó, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então, olha só, eu tenho aqui 3 estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação, e isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então, eu digo aqui, ó, eles fecharam a porta. Primeira frase. Segunda, eles fecharam a porta. Agora, a terceira, eles fecharam a porta? Então, isso vai mudar. Então, na escrita, eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso dar mole de pensar que a vírgula é uma pausa, porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então, para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então, aqui, ó, nas provas são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então, eu tenho um sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora, ó. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então, muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta e em algum momento ele coloca uma vírgula. E você pensa, impossível, ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem para a gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental, porque ela ensinou assim, ó, SVO e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto, seja ele direto ou indireto. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora, quem é esse camaradinho aqui? O complemento é, na verdade, o complemento adverbial. Então, ele na ordem direta tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Sidney comeu uma torta ontem. Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar, ué, não tem vírgula. Realmente não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula? Pode.
Aqui, como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o que. Então, quem comeu? Aqui, ó, Sidney. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come alguma coisa, no caso, comeu uma torta. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo, porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó, Sidney comeu, você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto, portanto, ele exige um complemento verbal, que é o objeto. Então, se eu falar Sidney comeu uma torta, tranquilo, porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais, foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não, o verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte, nessa estrutura aqui, ó, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto, eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim uma vírgula, que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte, alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí fala, ó, Sidney, comeu uma torta ontem. Isso aqui não fui eu, não. Entendeu a pegada? Agora, nas provas, os avaliadores gostam de cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E aí começa um problema. Que é o seguinte, o que a gramática versa e de forma não muito clara, esse é que é o problema. Ela versa o seguinte, que o adjunto adverbial deslocado de curta extensão terá vírgula facultativa e o adjunto adverbial de longa extensão terá vírgula obrigatória. Só que é o seguinte, o que é facultativo, o que é obrigatório, porque o que é pequeno e o que é grande, isso é muito subjetivo. Afinal de contas, tem autor, tem gramático que vai dizer que 2 palavras já tornam a adjunta adverbial grande, mas também tem autor que vai dizer que apenas 5 palavras tornam a adjunta adverbial grande. E aí, como é que eu fico? Pô, o que eu vou definir? Aí é o seguinte, a Academia Brasileira de Letras, ela já se posicionou nesse aspecto. Então, para a Academia Brasileira de Letras, 3 palavras ou mais tornam a adjunta adverbial grande. E tem uma banca que já se posicionou diversas vezes no edital, porque ela imita a ABL. É a banca CESP. Então, a banca CESP, ela define no edital que 3 ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande. As outras bancas tendem a ir pelo mesmo caminho, mas normalmente sequer entram nessa seara. Elas apenas cobram a justificativa daquela vírgula. Ah, aquela vírgula ali está certa? Tá. Por quê? Porque é um adjunto adverbial deslocado. Ah, mas é facultativo ou obrigatório? Nem entram na seara. Só para citar como exemplo, para a FCC, a vírgula do adjunto adverbial deslocado é sempre facultativa. Não importa se o adjunto adverbial é pequeno ou é grande. Para a FCC é facultativa. Agora, e para as outras bancas? Para Sesgran Rio, para a Vunesp, para Exatos, para, sei lá, banca Consuplan, como é que vai funcionar? Aí esses camaradas, como eu disse a vocês, eles vão trabalhar apenas o reconhecimento daquela vírgula ali pela justificativa. Ah, tem uma adjunta adverbial deslocado. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui para a gente entender isso. Ó. Ontem, Sidney comeu uma torta. E na semana passada, Sidney comeu uma torta.
Teoricamente, como já tem um posicionamento, pelo menos da Academia Brasileira de Letras e pelo menos da Banca CESP, a gente parte do pressuposto que, ao ter uma adjunta adverbial curto ou pequeno, a gente tem uma vírgula facultativa. Quando eu tenho 3 ou mais palavras, eu tenho uma vírgula obrigatória. E aí eu vou frisar uma parada importante para vocês. Se liga, você não vai fazer só este concurso, você vai fazer diversos concursos, não é verdade? Então você precisa dominar o conhecimento da pontuação, o conhecimento da vírgula e ainda assim precisa entender como as bancas pensam. Então vamos lá, se você encara o CESP, é assim que vai funcionar. 1 ou 2 palavras, adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. 3 ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. E se eu encarar a FCC? Não importa, a vírgula é facultativa sempre. Se o adjunta adverbial é pequeno ou se for grande, pode ter até 10 palavras. É uma vírgula facultativa. Agora, e as demais bancas? Cobram a justificativa da vírgula. É a primeira possibilidade que as outras bancas podem fazer. Então, vai perguntar por que tem vírgula aqui na frase. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Frase, ontem Sidney comeu uma torta, porque tem um adjunto adverbial deslocado. E como é que a gente sabe isso? Porque o adjunto adverbial, ele tem a posição original no final da frase. Se eu jogo para o início da frase ou para o meio da frase, ele foi deslocado. Se está no início, eu coloco uma vírgula. Se está no meio, eu coloco entre vírgulas. Mas a gente sabe que aqui é uma vírgula facultativa. Agora, na semana passada, vírgula. Sidney comeu uma torta. Qual é a justificativa? A mesma do exemplo acima. A gente tem ali uma vírgula que está isolando um adjunto adverbial deslocado, que tem como posição original o final da frase. Agora, segunda possibilidade. Até aqui, a gente só cobrou a justificativa da vírgula. Essa banca, que não é nem a FCC, nem o CESP, por exemplo, qualquer outro tipo de banca, ela pode trabalhar da mesma forma que a FCC e o CESP trabalhariam na primeira frase aqui, ó. Ontem Sidney comeu uma torta. Qualquer banca poderia, por exemplo, colocar esta frase e perguntar assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não altera o sentido? E aí você tem certeza. Vírgula facultativa. Agora, para qualquer tipo de banca, para qualquer tipo de gramático, quando eu tenho uma palavra, não adianta, né, gente? A estrutura é pequena e a vírgula é facultativa em qualquer banca. Então, por mais que você esteja encarando uma banca que você, de repente, nunca viu na vida, né? Isso pode acontecer. Se cai esse tipo de questão, com certeza o avaliador vai colocar só uma palavrinha. Ele não vai entrar na seara daquela discussão toda gramatical. E aí, quando ele coloca só uma palavrinha, que você sabe que sintaticamente é uma adjunta adverbial e está deslocado, a vírgula é facultativa, com certeza. Então, aqui tanto faz eu dizer Sidney, vírgula, comeu uma torta, como dizer
Perdão, tanto faz eu dizer ontem, vírgula, Sidney comeu uma torta, como faz eu dizer ontem Sidney comeu uma torta. A vírgula é facultativa para qualquer um. Se só tem uma palavra, não tem discussão. O problema é quando a gente começa a apresentar mais palavras. Só que aí é o que eu falei para vocês. Para a FCC, vírgula facultativa sempre. Para o CESP, vírgula obrigatória a partir de 3 palavras. E para as outras bancas, eles só querem a justificativa. Ah, tá ali... Tá certo. Por quê? Porque é uma vírgula que marca uma adjunta adverbial deslocado. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos brincar aqui agora nas próximas frases que eu vou apresentar a vocês. E aí depois eu ainda vou apresentar uma outra parada bem bacana, hein? Então vamos lá, ó. Olha aqui. Os rapazes leram o livro no final da semana passada. E pensando nessa estrutura que a gente acabou de estudar aqui agora, eu tenho o verbo. Leram. Aí quem foi que leu? Os rapazes. Então aqui eu tenho o sujeito e o verbo. Pode ter vírgula? Não. A gente tem de enfatizar isso. Não pode ter vírgula. E aí nesse contexto quem leu alguma coisa? No caso, o livro. É o objeto direto. Então tem um verbo transitivo direto e um objeto direto. Aqui pode ter vírgula? De jeito nenhum. Mas apareceu aqui um algo a mais, ó. No fim da semana passada. Então, neste caso, como a ordem é direta, eu não preciso colocar vírgula. Mas eu posso ter aqui uma vírgula facultativa. Com que intuito? Ah, sei lá, de repente num relatório, numa escola, um coordenador entra na sala para reclamar que os alunos não estão lendo, e aí o professor fica extremamente chateado e vai se reportar à direção. Aí lá no relatório dele, ele vai colocar: os rapazes leram o livro, vírgula, no final da semana passada, para dizer que faz pouco tempo que leram. Então ele dá uma enfatizada. Entendeu a pegada? Agora, é óbvio que as bancas gostam de brincar com esta estrutura deslocada. Então olha só a segunda frase. Os rapazes leram no fim da semana passada o livro. E aí pensa comigo. Aqui está o verbo. Quem foi que leu? Os rapazes. Aqui não pode ter vírgula de jeito nenhum. E o que foi lido? O livro. Opa, é o nosso objeto direto. E aí é o seguinte. Aqui, meu companheiro, você tem uma estrutura que está até grandinha, hein? E você está, na verdade, separando o verbo do seu objeto direto. Então aqui vai entrar 2 vírgulas. E aí é o seguinte, pensando no conhecimento da ABL, se eu tenho 3 ou mais palavras, eu tenho a vírgula obrigatória. Obrigatória. Apenas para FCC, vírgula, facultativa, ok? Mas na seara da escrita, tá perfeito. Agora aqui, os rapazes no fim da semana passada leram um livro. Quem foi que leu? Os rapazes. Então, entre o sujeito e o verbo, a gente parte do pressuposto que não pode ter interrupção, a não ser que tenha uma estrutura intercalada. Então, bota aqui, ó. No fim da semana passada, vírgula, leram o livro. Então, o que foi lido? O livro. Então, aqui, ó, tranquilão. Olha a próxima frase. No fim da semana passada, opa, vírgula, os rapazes leram o livro. Então, gente, é o seguinte, como eu devo estudar, já que tem essa discussão entre os gramáticos? Eu devo estudar de acordo com a ABL. É assim que eu vou escrever quando for fazer uma redação, é assim que eu vou pensar para quando eu olhar as questões. Então, eu, Sidney, por exemplo, faço assim. Se tem 1 ou 2 palavras, para mim é uma adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. Se tem 3 ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. É assim que funciona. E eu não duvido nada que num curto espaço de tempo, todas as outras bancas passem a imitar o CESP. Por quê? O CESP imita a ABL. Então a ABL já definiu, o CESP passou a acatar. Nada impede que as outras bancas também passem a acatar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu quero mostrar uma parada para vocês bacana. E aqui é independente do tamanho do adjunto adverbial. Se liga só. Quando a gente estuda orações subordinadas, a gente estuda a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial.
É ou não é verdade? E aí, pensando nas possibilidades de estruturas sintáticas, a gente aprende que a oração subordinada, ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. Então, se tem valor de advérbio, é porque sintaticamente vai funcionar como adjunto adverbial. A oração adjetiva, como tem valor de adjetivo, sintaticamente vai funcionar como adjunto adnominal, que é uma função própria do adjetivo. E a que funciona como substantivo pode ter função de sujeito, pode ter função de objeto direto, pode ter função de objeto indireto, pode ter função... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Função de complemento nominal, pode ter função de aposto e pode ter função de predicativo. Caramba! Na aula de orações subordinadas, você aprende tudo isso. Agora é o seguinte: se aqui esta oração subordinada adverbial exerce função de adjunto adverbial em relação à oração principal, a gente sabe que sintaticamente é a mesma pegada. Vírgula não é um processo sintático? Então vamos lá. Se eu botar a oração principal e depois colocar a oração subordinada adverbial, eu terei um adjunto adverbial na sua posição original, que é no final da frase. E aqui, então, vai entrar uma vírgula facultativa. Agora, se eu mexo com essa estrutura, se eu começo com a oração subordinada adverbial e depois eu coloco a oração principal, não adianta, eu desloquei o adjunto adverbial. E aqui no caso, eu não vou ficar contando, só tem 2 palavras, não importa. Se é uma oração subordinada adverbial deslocada, eu tenho uma vírgula obrigatória. E aí é para todo mundo, não tem discussão. Isso é cristalizado na gramática, tá? Mas eu vou fazer banca tal também. Não importa. É assim que funciona, tá? Agora, vamos ver na prática. Eu boto assim: não vou à praia porque está chovendo. E na outra, porque está chovendo, não vou à praia. Agora, você vai perceber a importância da conjunção para o processo de pontuação. Porque é o seguinte, ao visualizar a conjunção porque, na hora você já tem a certeza, ou é causal ou é explicativa. Mas eu já vi também, Sidney, que pode adquirir outras nuances. Realmente pode, mas normalmente ou é causal ou é explicativa. É ou não é verdade? E aí, nessa hora, você sabe que a explicativa, ela é coordenativa. Portanto, eu vou ter a oração coordenada assindética, vírgula, porque
explicativo e o resto da sentença. Mas esse porquê ele também pode ser causal. E como é que eu mato isso? Quando eu tenho uma estrutura imperativa, portanto, quando eu tenho uma ordem, eu preciso justificar esta ordem. Então, eu preciso de um porquê explicativo. Então, eu digo assim, ó, João, sai daqui agora, porque eu não gosto de você. Então, na hora que eu digo porque não gosto de você, é uma justificativa para a ordem que eu acabei de dar. Então, ali eu tenho um porquê explicativo. Agora, você vai olhar para essas estruturas e você vai falar assim, ué, mas é uma explicação também. Beleza, parece, tranquilo, eu aceito. Só que é o seguinte, se não tem uma estrutura imperativa, eu terei uma relação de causa e consequência. Então, o porquê, ele vai marcar a causa. E do outro lado vai ficar o quê? A consequência. Então, quando eu digo não vou à praia porque está chovendo, a causa é a chuva. E que tipo de consequência isso acarreta? Não ir à praia. Então, matei. Agora, quando eu tenho, primeiro, a oração principal e depois eu tenho a oração subordinada adverbial causal, que foi assinalada aqui pela conjunção porque, eu tenho uma ordem direta. Aquele elemento ali, aquela oração, sintaticamente exerce a função de adjunto adverbial em relação à oração principal. Só que ela está na posição original, que é no final da frase. Então, aqui entra uma vírgula facultativa. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Até aí. Agora, e quando eu começo a estrutura com uma conjunção? Aí não adianta. E é por isso que você tem de ficar ligado. Está fazendo uma questão de pontuação. Ou então está escrevendo um texto para a prova e você começa com a conjunção, você já sabe que ali vai ter uma vírgula obrigatória. E por que eu tenho de saber isso, Sidney? Simples. Quando a gente estudou as estruturas das orações, vocês viram comigo que as orações coordenadas, elas têm uma estrutura fixa. Então, pela sequência, eu tenho a oração assindética primeiro, para depois aparecer a oração coordenada sindética. Então, é impossível que você faça permutas, que você faça uma troca. Então, você não vai começar a frase com uma estrutura que apareça uma conjunção coordenativa. É impossível. Agora, quando você tem a oração subordinada, a estrutura da oração subordinada é móvel. Então, tanto faz se eu vou começar primeiro com a oração principal e depois com a oração subordinada, ou então se eu vou começar com a oração subordinada e depois vou colocar a oração principal. Tanto faz. Então, quando a gente tem uma frase que se inicia com uma conjunção, é óbvio que é de uma conjunção subordinativa adverbial, porque é uma estrutura móvel. E aí, basta eu pegar a sentença toda desta conjunção, ou seja, da oração da qual ela faz parte, e destacar. Então, quando eu digo porque está chovendo, não vou à praia, este porque está chovendo é uma oração subordinada adverbial causal. E se não está na posição original, que é no final da frase, significa que ela foi deslocada. E quando ela é deslocada, ela recebe uma vírgula obrigatória. Tranquilo ou não tranquilo, meu companheiro? Então, é isso que você vai assinalar aí, até então. Show? Agora, eu quero que fique bem claro. Por que eu defini bem CESP e FCC e com as outras bancas eu não defini assim de forma categórica? Porque elas não se mostraram. Elas ficaram em cima do muro. Elas têm medo. O camarada pensa, caraca, e aí? Será que eu vou realmente colocar a cara? E se chover recurso, vai que dê algum caô e eu venha a perder o meu cargo aqui na banca? Então os caras, eles não têm pulso firme e não colocam, a não ser que seja aquela pegada. Vou apenas perguntar por que tem uma vírgula aqui, qual é a justificativa? Adjunto adverbial deslocado, independentemente de ser pequeno ou grande. E quando ele trabalhar a concepção da vírgula facultativa, ele é cara de pau, coloca só uma palavra. E isso é facultativo para qualquer banca, para qualquer gramático. Mas ele nunca vai entrar na seara, por exemplo, de colocar 5 palavras e perguntar se aquela vírgula é obrigatória. A não ser a FCC, que vai colocar como vírgula facultativa, porque para ela independe o tamanho do adjunto adverbial, e o CESP,
que se tiverem 5 palavras, ela vai colocar como uma vírgula obrigatória, porque para ela 3 ou mais palavras, a vírgula é obrigatória. Tranquilo ou não tranquilo até aí? Então, eu acho que pelo menos esse processo já ficou meio claro na tua cabeça. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar uma pausa nesse primeiro bloco, porque essa aula é muito importante, então ela é um pouquinho longa, aí a gente divide em alguns bloquinhos para isso melhorar a qualidade do vídeo na sua casa, e aí depois a gente continua, tá? Porque tem diversas coisinhas aqui que a gente ainda precisa estudar. Mas, ó, não é para estudar no dia seguinte não, tá? Vai só beber uma água, vai ao banheiro, toma um café, come um biscoito e já volta, tá? Então, é VaptVupt, daqui a pouco no segundo bloco, tranquilo? Até daqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá